Anota a placa, porque o que o Náutico fez no Estádio dos Aflitos não foi apenas uma vitória, foi um atropelo com direito a farol alto e buzinaço. 3-0 em cima do Ituano, um adversário que ainda sonhava com classificação, mas que viu seu último suspiro ser engolido por um time do Náutico que, mesmo com desfalques, não tomou conhecimento do adversário. E quando eu digo que o Timbu venceu bem, é porque venceu com autoridade, intensidade e principalmente personalidade. Jogou com a confiança de quem sabe onde quer chegar e fez isso diante de um torcedor que abraçou o time como há muito não se via. Logo nos primeiros minutos, o Ituano até tentou assustar. Veio com tudo, pressionando, buscando o jogo. Era a última cartada deles. O time entrou na rodada dentro do G8 e sabia que qualquer ponto poderia ser decisivo. Mas foi só aquele sustinho inicial. Passado o nervosismo, o Náutico se organizou, respirou e passou a tomar as rédeas da partida. O time pernambucano foi se encontrando em campo, criando jogadas, incomodando, acertando a trave 2 vezes ainda no primeiro tempo, uma delas encabeçada após cruzamento pela direita, e a outra com Vinícius, que chegava bem na frente mesmo errando muito nos primeiros minutos. Até que saiu o primeiro. Samuel Sânia, o nome da noite. Um atacante que corre o campo inteiro, participa, se entrega e ainda aparece na hora certa para balançar a rede. 1-0 pro Náutico. Depois disso, o jogo mudou de vez. O Ituano, que já precisava sair pro jogo, começou a se desorganizar e abriu espaço. O Timbu aproveitou, administrou bem o placar no primeiro tempo, e se tivesse sido um pouco mais eficiente, poderia ter ido para o intervalo com um placar ainda mais dilatado. Na volta para o segundo tempo, o cenário era previsível, o Ituano precisava se lançar ao ataque e tentar algo. Afinal, perder por 1 ou por 3 já não fazia diferença para um time que estava prestes a ficar de fora da próxima fase. O jogo ficou aberto, movimentado, com chances para os dois lados. O Náutico chegou a ser ameaçado em alguns momentos, mas a defesa soube se comportar, mesmo com os laterais reservas em campo, que foram os pontos mais frágeis da equipe. Raen e Raimar, que entraram nas vagas dos titulares, não conseguiram manter o mesmo nível e deram espaço demais pelos lados. Mas mesmo com essas brechas, o Ituano não conseguia transformar posse de bola em perigo real. E aí veio o segundo. Carlinhos apareceu bem, se posicionou, acreditou na jogada e aproveitou um escanteio que veio da esquerda. Gol merecido, gol que coroava um time que sabia o que fazia em campo. E depois, de novo ele, Samuel. O camisa 9 parecia possuído. Correu, buscou o jogo, caiu pelos lados, armou e finalizou. Um atacante completo que ainda fez o terceiro e fechou o caixão do Ituano. Uma atuação digna de destaque individual, mas que também representa um coletivo sólido. A verdade é que esse time do Náutico vem amadurecendo dentro da Série C. Mesmo com tantos desfalques ao longo da campanha, o elenco conseguiu manter um nível de desempenho consistente. Contra o Londrina, por exemplo, jogou fora de casa com 8 jogadores ausentes e venceu. E agora, num jogo em que muita gente poderia pensar em tirar o pé, já que a classificação estava garantida, o time foi para cima e deu espetáculo. Aliás, se teve um ponto que chamou ainda mais atenção do que a vitória, foi a participação da torcida. O clima nos aflitos foi de decisão. Apoio do início ao fim. Cânticos, empolgação, confiança. A arquibancada entendeu que essa é a hora de empurrar, de mostrar que a força do Náutico vai além das 4 linhas. E isso, meu amigo, pode ser o diferencial nesse quadrangular final que se aproxima. O time comandado por Hélio dos Anjos mostrou que tem mais de uma maneira de jogar. A versatilidade do elenco é clara. Samuel, por exemplo, se colocou de vez na briga por uma vaga de titular. E colocou pressão real no treinador. Hoje, o Náutico tem 3 camisas 9 de características diferentes. Bruno Mezenga, que é aquele centroavante de área mais fixo. Paulo Sérgio, que tem bom posicionamento e técnica, mas sofre com as lesões. E agora Samuel, que não para quieto, que briga, se apresenta, dá opção e ainda decide. Pela atuação contra o Ituano, ele subiu várias posições na fila. E se tem alguém que saiu com moral do jogo, esse alguém é ele. O setor ofensivo como um todo funcionou.
Vinícius, apesar do início hesitante, cresceu na partida e passou a ajudar bastante na armação, inclusive voltando para buscar bola no campo de defesa. Carlinhos fez uma boa partida também, se apresentou bem, participou da construção e ainda deixou o dele. E o Bolt, apesar de não ter tido a mesma efetividade dos outros dois, criou chances, obrigou o goleiro a trabalhar e mostrou que está ali para somar. No meio, o Wellerson foi um dos destaques. Um volante que sabe proteger a zaga e ainda ajuda na transição. Samuel, o volante, tomou um cartão amarelo cedo, mas não se intimidou. Pelo contrário, seguiu firme, desarmando, interceptando e dando dinâmica ao setor. A zaga também foi segura, apesar das investidas do Ituano no segundo tempo. O que mais preocupou mesmo foram os laterais reservas, como já mencionei, que sentiram o ritmo e a intensidade do jogo. A entrada de Hélio Borges no segundo tempo também merece destaque. Foi dele a jogada que originou o segundo gol, e ele ainda participou do terceiro. Mesmo entrando já com o jogo encaminhado, mostrou que pode ser útil. Perdeu uma chance clara, é verdade, num lance em que poderia ter tocado de leve e ampliado o placar, mas isso não apaga sua boa participação. Agora, com a primeira fase encerrada, o Náutico terminou na terceira posição do grupo. Isso define o chaveamento do quadrangular final. O Timbu vai enfrentar Guarani, Ponte Preta e Brusque. A estreia será contra o Brusque, fora de casa. Depois, 2 jogos seguidos nos aflitos contra Guarani e Ponte Preta. E aí, no retorno, os confrontos se invertem. É uma tabela que, se for bem aproveitada nos jogos em casa, pode colocar o Náutico muito perto do acesso. Do outro lado, o grupo ficou formado por Caxias, Londrina, São Bernardo e Floresta. Um grupo mais encardido, com times que jogam duro, especialmente fora de casa. O São Bernardo, por exemplo, é aquele tipo de time que ninguém quer enfrentar. O Floresta sabe se fechar e já arrancou pontos importantes longe de seus domínios. Londrina no estádio do Café sempre chato, ainda mais se resolverem jogar às 11 da manhã. E o Caxias, que foi líder da primeira fase, chega com moral, embora exista uma dúvida se esse time vai aguentar o ritmo e a pressão da fase decisiva. Se for para apontar favoritos hoje, no grupo do Náutico, o próprio Timbu entra com força, muito em função do trabalho sólido que vem sendo feito, da regularidade apresentada e do apoio do torcedor. A Ponte Preta, mesmo com seus problemas financeiros e a perda de alguns titulares, ainda tem peso de camisa e pode incomodar. O Guarani passou por uma fase turbulenta, chegou a frequentar a zona de rebaixamento, mas se recuperou. Já o Brusque parece aquele time que entrou no quadrangular mais por méritos da campanha do que por ambição real. Se conseguir algo a mais, ótimo. Se não, já tá de bom tamanho. Mas é como se diz, agora começa outro campeonato. São 6 jogos, 3 em casa, 3 fora. E quem piscar, fica. Quem tiver mais regularidade e conseguir pontuar fora de casa, larga na frente. A vantagem do Náutico é que o time mostrou que, mesmo sem suas principais peças, consegue competir. E isso, num campeonato de tiro curto, vale ouro. Não dá para falar dessa vitória sem voltar a exaltar Samuel Sânia. O que ele fez em campo vai além dos 2 gols. Foi intensidade o tempo todo. Um atacante que flutua, que aparece pelos lados, que dá opção no meio, que pressiona a saída de bola adversária e que ainda chega na área para finalizar. Se esse cara não está pedindo passagem para ser titular, ninguém mais está. Ele não só cumpriu bem o papel tático, como foi decisivo. O primeiro gol saiu em um momento crucial, quando o Náutico precisava quebrar a tensão inicial da partida. Já o terceiro foi para liquidar qualquer chance de reação. Além disso, criou outras oportunidades, incomodou o tempo todo. Uma atuação praticamente perfeita. E a importância dessa performance vai além do resultado. Ela coloca uma pulga atrás da orelha do técnico Hélio dos Anjos. Porque agora ele tem uma dúvida real na posição de centroavante. Bruno Mezenga, que tem como principal característica ser aquele 9 mais fixo, que joga mais preso à área, pode estar perdendo espaço. Paulo Sérgio, por sua vez, também tem um bom repertório técnico, mas a questão física pesa contra ele. Já Samuel está voando.
fisicamente inteiro, participativo, decisivo. Dá para imaginar o treinador olhando para o banco, coçando a cabeça e pensando, e agora, qual dos três? Uma dúvida boa, que mostra que o elenco tem peças competitivas. Outro ponto que merece ser destacado é como o time reserva respondeu à pressão. Entrar em campo sem alguns dos seus principais jogadores, com a classificação já garantida, poderia ser o cenário perfeito para um desempenho morno, para um jogo sonolento, de corpo mole. Mas o que se viu foi o contrário. Um time com fome, ligado do começo ao fim, encarando o adversário com seriedade e mostrando que qualquer um que entrar vai dar conta do recado. Isso é mérito do comando técnico, claro, mas também de um ambiente interno saudável, de um vestiário unido e de um grupo comprometido. E se a defesa teve seus altos e baixos, principalmente pelas falhas dos laterais reservas, o sistema como um todo conseguiu se recompor. Os 2 gols marcados no segundo tempo foram reflexos de um time que, mesmo sendo pressionado por momentos, não perdeu a cabeça e soube explorar os espaços deixados pelo Ituano, que foi se abrindo cada vez mais à medida que o desespero batia. A movimentação ofensiva do Náutico foi inteligente, sempre buscando as costas da defesa paulista, aproveitando os erros de marcação e impondo velocidade quando era necessário. E, de novo, Samuel foi essencial nesse encaixe. E vale lembrar que o segundo gol do Náutico sai no momento em que o Ituano até ensaiava uma reação. O técnico Mazola Júnior tentava reorganizar o time, mas suas escolhas acabaram enfraquecendo o setor ofensivo, especialmente quando tirou Fernandinho, que era um dos mais perigosos em campo. A partir daí, o Náutico cresceu. Mostrou maturidade para explorar o abalo do adversário e foi cirúrgico. Carlinhos aproveitou o bom momento e deixou o dele, premiando uma atuação coletiva sólida. No meio de campo, o time teve equilíbrio. O Ellerson fez uma partida muito segura, auxiliando na marcação e na saída de bola. Já Samuel, o volante, foi firme mesmo com o cartão amarelo, mostrando personalidade e bom posicionamento. Ajudou a dar consistência ao time, fechando espaços, interceptando jogadas e fazendo com que o Ituano tivesse dificuldades de articular pelo meio. Esse tipo de atuação mostra como a base da equipe está bem construída. E isso é fundamental numa fase decisiva como a que se aproxima. Agora, se existe um setor que ainda levanta dúvidas, é a defesa pelos lados. Ryan e Raimar, que entraram nas vagas dos laterais titulares, não fizeram boas partidas. Deram espaço, erraram passes e não conseguiram dar profundidade ofensiva. Isso precisa ser revisto, porque na próxima fase os adversários serão mais organizados e vão explorar qualquer brecha com mais eficiência. A expectativa é que os titulares voltem a tempo de reforçar o sistema, mas se não for possível, será necessário corrigir os posicionamentos e ajustar a cobertura para evitar maiores sustos. E é aí que entra o fator casa. O Náutico vai jogar 2 partidas seguidas nos aflitos, contra Guarani e Ponte Preta, depois de estrear fora contra o Brusque. E se mantiver esse clima que vimos contra o Ituano, a chance de construir uma vantagem real dentro de casa é enorme. O torcedor está fechado com o time. A vibração nas arquibancadas mostra que o sentimento de acesso está vivo. E quando o time sente esse apoio, a resposta dentro de campo é imediata. Contra o Ituano, foram 90 minutos de pressão da arquibancada. E isso faz diferença. Claro que o quadrangular final é um campeonato completamente diferente. São só 6 jogos, 3 em casa, 3 fora. E a margem de erro é mínima. O time que conseguir ser mais regular, que não desperdiçar pontos em casa e que conseguir pelo menos uma vitória fora, já larga na frente. Por isso, o momento de ajuste é agora. Hélio dos Anjos tem um elenco na mão, mas precisa administrar bem o desgaste físico, as lesões e, principalmente, manter o foco de todos. O que foi feito até agora foi ótimo, mas ainda não basta. A meta é o acesso. E para isso, é preciso manter o nível, jogo a jogo. E falando em adversários, é bom lembrar que o grupo do Náutico não é fácil, mas também não é o mais complicado. Ponte Preta e Guarani têm tradição, é verdade, mas vivem momentos instáveis. A Macaca, por exemplo, vem lidando com problemas financeiros, perdeu peças importantes e precisará resolver isso rápido se quiser ser competitiva.
Já o Guarani se recuperou no fim da primeira fase, mas passou boa parte do campeonato ameaçado de rebaixamento. Isso mostra que, apesar do peso das camisas, são adversários que têm suas vulnerabilidades. Já o Brusque chega como uma incógnita. Um time que oscilou, que não teve uma campanha tão firme, mas que conseguiu se classificar. Vai jogar a primeira contra o Náutico em casa, e deve tentar fazer da pressão local um diferencial. Mas a verdade é que o Brusque parece mais aquele time que vai ver no que dá. Se classificar, ótimo. Se não, paciência. Isso não significa que será fácil, mas sim que o Náutico pode, com inteligência e concentração, buscar pontos importantes mesmo fora de casa. Agora, se a gente olha para o outro grupo, a coisa muda de figura. Caxias, Londrina, São Bernardo e Floresta formam um grupo muito mais encardido. São Bernardo, por exemplo, é aquele tipo de time que sabe jogar feio, que marca forte, que arrasta o jogo. É difícil criar contra eles. O Floresta, por sua vez, é um visitante indigesto. Já conseguiu pontos importantes fora e não se intimida com o estádio cheio. Londrina, no Estádio do Café, é sempre um osso duro de roer. E o Caxias, apesar de liderar a primeira fase, ainda levanta dúvidas sobre sua consistência em partidas decisivas. E é por isso que o torcedor do Náutico tem motivos reais para acreditar. O grupo é competitivo, tem variações, tem opções. Tem um treinador experiente que conhece bem a competição e sabe montar time para vencer em jogos grandes. E acima de tudo, tem uma torcida que voltou a acreditar. Isso é o mais importante. O clima é de retomada, de confiança, de que o pior já passou. 3 anos na Série C foram duros, mas o trabalho atual aponta para uma virada. E se o time continuar jogando com a seriedade que mostrou contra o Ituano, ninguém vai segurar. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. O Náutico voltou a movimentar o mercado da bola de forma surpreendente ao anunciar a contratação de Allan Kardec, jogador que ganhou notoriedade em diversos clubes do futebol brasileiro e também passou por experiências internacionais. A notícia já circulava nos bastidores há algumas semanas, mas apenas agora ganhou forma concreta, gerando um verdadeiro alvoroço entre torcedores e especialistas. Kardec, conhecido por sua capacidade de finalização e presença constante na área, é visto como a resposta imediata para a busca incessante do Náutico por um centroavante de referência. Há quem diga que a negociação envolveu conversas sigilosas, contatos diretos com o staff do jogador e até encontros em locais discretos para selar o acordo, mas nada foi confirmado oficialmente até o anúncio. A expectativa é de que o atacante traga não apenas gols, mas também experiência e liderança para o elenco, algo que o Náutico há tempos desejava. O mercado da bola, sempre ávido por novidades, reagiu rápido à notícia, comentando sobre a possibilidade de Kardec ser a peça-chave para alavancar o desempenho ofensivo da equipe. Rumores indicam que a torcida já se mobiliza para receber o jogador de forma calorosa e preparar o ambiente para a estreia. A chegada de Allan Kardec ao Náutico desperta discussões sobre a estratégia do clube e os impactos imediatos no Campeonato Brasileiro. Fontes próximas ao clube sugerem que a diretoria buscava há meses um atacante capaz de atuar como referência na área, alguém que pudesse consolidar jogadas, finalizar oportunidades e gerar medo nas defesas adversárias. A escolha por Kardec, portanto, não seria apenas por seu histórico de gols, mas também por seu perfil de liderança, capacidade de articulação com os meias e inteligência tática dentro de campo. O rumor mais forte nos bastidores é de que a contratação também visa atrair novos patrocinadores e aumentar a visibilidade do clube no cenário nacional, aproveitando a fama do jogador. Além disso, há especulações sobre possíveis ajustes no elenco, com atletas que poderiam perder espaço cedendo lugar a novas peças alinhadas ao estilo do atacante. O clima nos arredores do estádio já reflete a ansiedade típica de torcedores diante de grandes anúncios. A imprensa esportiva local comenta sobre reuniões de última hora, negociações que se arrastaram até o fim da janela de transferências e a pressão silenciosa por resultados imediatos, que agora recai sobre a performance de Kardec e sua adaptação à nova realidade do clube.
A experiência de Allan Kardec em grandes centros do futebol brasileiro e em passagens internacionais pode ser o diferencial que o Náutico buscava há anos para se consolidar entre os protagonistas do campeonato. Os rumores indicam que a comissão técnica já traça planos detalhados sobre como inserir o atacante na equipe sem prejudicar a harmonia do elenco, um desafio que exige planejamento e inteligência estratégica. Enquanto isso, torcedores compartilham expectativas nas redes sociais, discutindo possíveis combinações de ataque e imaginando o impacto que um jogador com o perfil de Kardec pode causar nos adversários. Há quem aposte em uma adaptação imediata, considerando sua experiência, enquanto outros sugerem que o jogador precisará de tempo para se ajustar à intensidade do futebol pernambucano. Além disso, circulam especulações sobre treinamentos específicos, regimes de condicionamento e até estratégias de marketing, já que a contratação pode render novas oportunidades comerciais para o clube. No meio desse burburinho, jornalistas esportivos mantêm atenção redobrada sobre cada movimento do atacante, comentando desde sua chegada ao centro de treinamentos até os primeiros minutos em campo. Enquanto fontes anônimas sugerem que a diretoria monitora possíveis ofertas para futuras renovações de contrato. O clima de expectativa é palpável, e a combinação entre talento individual, experiência e curiosidade coletiva transforma a contratação em um assunto quente do futebol local. Entre os corredores do estádio e nas rodas de conversas dos torcedores, o nome de Allan Kardec se espalha como um verdadeiro viral, reforçando a imagem de que o Náutico pode ter encontrado o jogador capaz de mudar o patamar ofensivo do time. Segundo rumores persistentes, o jogador teria se reunido pessoalmente com dirigentes para discutir projetos futuros, objetivos do clube e metas individuais, sinalizando um comprometimento que vai além do campo. Essa movimentação intensifica a percepção de que o Náutico busca consolidar sua presença como protagonista, não apenas através de resultados, mas também construindo uma narrativa de força, tradição e ambição. Fontes próximas indicam que a expectativa da torcida gira em torno de ver um atacante que saiba decidir partidas, que seja letal em jogadas de área e que consiga, de maneira sutil, liderar o grupo sem gerar conflitos internos. Os boatos também mencionam negociações paralelas, possíveis ajustes salariais e a preparação de uma estratégia de estreia que maximize a visibilidade do jogador e da equipe. Em conversas informais, atletas do elenco demonstram curiosidade sobre a chegada do novo atacante, especulando sobre combinações de passes, entrosamento e dinâmica ofensiva. A mistura de expectativa, entusiasmo e especulação cria um cenário perfeito para que a chegada de Allan Kardec seja tema principal de debates, programas esportivos e redes sociais, consolidando-se como um dos assuntos mais comentados do futebol regional neste momento. No panorama geral, a contratação de Allan Kardec pelo Náutico é encarada por muitos como um passo estratégico para projetar o clube em novos patamares, tanto no futebol nacional quanto na construção de uma identidade ofensiva forte e consistente. A expectativa é que o atacante traga não apenas gols e presença diária, mas também experiência, liderança e uma mentalidade vencedora que contagie todo o elenco. Enquanto rumores continuam circulando sobre detalhes do contrato, bônus por desempenho e possíveis incentivos futuros, a imprensa e a torcida permanecem em alerta, especulando sobre o impacto imediato do jogador em partidas decisivas e confrontos clássicos. Comentários nos bastidores indicam que a direção do Náutico estaria preparando uma recepção especial para o atleta, com ações de marketing e engajamento da torcida, mostrando que a contratação transcende o futebol e atinge a esfera da imagem do clube. A presença de Kardec também seria vista como um estímulo para jovens promessas, que poderiam se inspirar no profissionalismo do atacante. Por fim, a junção de experiência, fama e competência técnica de Allan Kardec se transforma em uma narrativa de burburinho que mantém fãs, jornalistas e analistas atentos, com todos aguardando ansiosamente pela estreia e pelo primeiro impacto do jogador no time, consolidando a movimentação como um dos assuntos mais comentados do momento, e possivelmente influenciando o futuro do clube. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times!